Essa escultura que vocês estão vendo aí é o Moisés de Michelangelo, e ela é uma escultura realmente fantástica do ponto de vista assim, da execução, né? Foi feita a partir de um único bloco de mármore e tem detalhes assim anatômicos extremamente precisos, né? E enfim, né, é realmente uma peça impressionante e um testemunho assim das qualidades artísticas do Renascimento italiano, né? Mas tem um detalhe nessa escultura que na verdade não é muito anatomicamente preciso, né? E que gera bastante comentário também na internet e em outros lugares, que é o fato da gente encontrar na cabeça de Moisés um par de chifres, né? Bom, e essa não é a única representação de Moisés que o representa com chifres. A gente tem várias ocorrências disso ainda em iluminuras, em manuscritos medievais e depois em pinturas renascentistas e pós-renascentistas também. E a gente vê tanto esses chifres mais físicos, né, como se fossem chifres de animal mesmo, como no caso do Moisés de Michelangelo, e às vezes também chifres, meio que chifres de luz, né, dois feixes de luz que parecem, assim, que remetem também à ideia de chifres. Mas assim, né, de onde que vem isso, né? Por que Moisés foi representado por tanto tempo, e até hoje, na verdade, como tendo chifres, né? É disso que eu vou falar nesse vídeo, então. E para antecipar, né, a resposta, eu já digo que isso tem a ver com a história de tradução da Bíblia e possivelmente também com um preconceito muito comum na história do cristianismo, né? Então, para falar primeiro desse primeiro aspecto, né, da tradução da Bíblia, da história da tradução da Bíblia e a relação disso com os chifres de Moisés, a gente precisa ir primeiro a um texto que é Êxodo 34, dos versículos 29 ao 35, mas eu vou ler só o 29 e 30, que já é suficiente, que dizem o seguinte: Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, não sabia que a pele de seu rosto resplandecia porque havia falado com ele, né, com Deus. Olhando a Arão e todos os israelitas para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, e tinham medo de aproximar-se dele. Beleza, né? Mas o que esse texto tem a ver com chifres, né? Não apareceu em momento algum aqui a palavra chifre no texto. A questão é o seguinte: se você estivesse lendo esse texto não na Bíblia de Jerusalém, né, que é a edição que eu li aqui, mas sim na Vulgata Latina, né, na edição traduzida para o latim por Jerônimo de Estribão, né, ou São Jerônimo simplesmente, você leria sim a palavra chifres ali. O texto em latim traz a expressão, né, cornuta esset facies, né, a sua face tinha chifres, né? Era uma face chifrada. E por que o texto em latim da Vulgata, né, que foi a Bíblia mais lida, né, ao longo de milênios ali dentro do catolicismo, traduz essa ideia de a face resplandecer como a face ter chifres? Isso tem a ver com o fato de que a palavra hebraica usada no texto em hebraico, que Jerônimo leu, né, a tradução dele é direto do hebraico para o latim, sem passar pelo grego, a palavra em hebraico para resplandecer aí é karan, que deriva de keren, que é chifre. Né? Então, etimologicamente, né, na história, na raiz da palavra resplandecer, existe essa referência a chifre, né? Só que no hebraico, o uso dessa expressão, e no texto original, essa expressão não tinha o sentido de chifre, né? Mas sim de resplandecer mesmo, que ela está sendo utilizada no sentido figurado. É como dizer, por exemplo, que Moisés foi coroado de glória, né? Isso não significa que foi colocada uma coroa física na cabeça dele, né? Da mesma forma, dizer ali que ele foi, de certa forma, chifrado, né? No hebraico significaria ali que ele foi glorificado, que ele passou a resplandecer. E diferente do que vocês talvez possam encontrar aí em alguns sites na internet, isso não significa, sobre essa questão, né? Isso não significa que São Jerônimo, né, fez uma tradução equivocada, né, que ele não entendeu o sentido original. Ele entendeu, e inclusive ele diz que essa expressão deve ser entendida figurativamente nos comentários que ele faz ao texto, né? Não só no caso aqui de Êxodo, mas também em alguns textos de profetas, ele também usa a expressão chifre, né? Traduz essa palavra para resplandecer como chifre, e faz no comentário ao texto, ele escreve que a palavra significa, na verdade, resplandecer, mas que ele quis preservar ali a origem etimológica, né? Ele faz uma tradução que privilegia a etimologia, né? A origem da palavra, e não ali a clareza de significado. O problema é que um leitor da Bíblia
Latina Vulgata, né, a edição de Jerônimo, sem os comentários a ela, tinha realmente uma chance muito grande de entender essa expressão cornuta esset facies como que Moisés tinha de fato chifres na face. E é por isso que a gente vai encontrar já em manuscritos medievais, principalmente manuscritos ingleses ali do século XI em diante, né, que trazem iluminuras, né, representações artísticas das cenas descritas ali na Bíblia, a gente vai encontrar Moisés tendo chifres, literalmente. Em alguns casos, como eu disse, ele parece ter chifres mesmo de animais, como um chifre de boi, por exemplo. E em outros casos, essa ideia do chifre acaba combinada com a ideia de resplandecer, que era o sentido pretendido original do texto, e aí viram chifres resplandecentes, né? Chifres de luz. Ou ele resplandece, não a sua face, assim como a face inteira brilhando, mas emitindo duas emanações de luz, assim, meio que duas antenas. E provavelmente a razão disso é porque as pessoas conheciam outras versões da Bíblia, né? Por exemplo, a Septuaginta em grego, que fazia a tradução para resplandecer mesmo, né? Deixando de lado essa questão etimológica do chifre. E, enfim, né, os eruditos ali, os leitores da Bíblia mais preparados sabiam que a expressão era figurativa, mas preservaram, de certa forma, essa tradição iconográfica, nessa forma de representar artisticamente Moisés com chifres e misturaram as duas coisas, né? Mas enfim, né, a história oficial, então, de como que isso aconteceu, né, porque que Moisés tem chifres, é essa. Só que há historiadores, né, e até historiadores que concordam com tudo que eu falei até agora, que defendem que há um fator a mais aí nessa história, que é a questão do antissemitismo, né, que foi muito presente ao longo da história do cristianismo, né? Esse ódio, essa repulsa contra os judeus. É inquestionável, por exemplo, é claríssimo, né, na documentação, que Jerônimo era radicalmente antissemita, né? E também o Papa Júlio II, que encomendou a estátua do Moisés para Michelangelo, era também bastante antissemita, né? Agora, não se sabe exatamente se esse antissemitismo participou dessa decisão de colocar chifres ali na cabeça de Moisés, que poderia remeter a uma questão de demonização, né? Já que o diabo, nesse período também, é representado muitas vezes com chifres. E a gente sabe também que judeus, genericamente, né, não só Moisés, mas os judeus em representações também medievais e no imaginário medieval apareciam também com chifres, fazendo referência a uma certa animalidade, bestialidade ou até demonicidade, assim, né, dos judeus. Agora, se isso participou de fato da escolha ali de Michelangelo de colocar chifres na cabeça de Moisés, ou na opção de Jerônimo em fazer uma tradução etimológica, ou super etimológica, né, excessivamente etimológica, aí a gente não tem tanta certeza, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, como eu sempre faço, né, referências sobre o assunto, e inclusive vocês vão encontrar lá uma tese de doutorado bastante completa sobre essa questão, e também um artigo bem interessante de um autor que defende a questão do antissemitismo como um fator importante para essa representação, né? E outras leituras também relacionadas. Mas por enquanto é isso, deixem aí seus comentários aí embaixo para a gente continuar a conversa. Clique aí também no gostei se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!